Bom, antes de transformar esse diagrama numa vista 3D, que depois, posteriormente, a gente vai poder inserir lá no layout, é interessante que nós escolhermos uma vista favorável, né, que permita uma visualização boa do projeto. Então, aqui, no caso, nós temos essa ferramenta, aqui essas ferramentas de visualização embaixo. E esse aqui do Zoom, por exemplo, se por acaso o projeto de vocês aqui com a rodinha do mouse, né, a gente vai dar o zoom, aqui a gente pode centralizar, porque essa ferramenta de zoom é importante de centralizar na tela, porque às vezes por algum motivo o projeto de vocês está lá escondidinho em algum lugar, aí você só volta aqui rapidamente, tá? A ferramenta orbitar, que a gente também pode acessar pelo O, entrar e sair pelo O, ou entrar e sair pelo ESC também, qualquer ferramenta você sai pelo ESC. Essa aqui, então, você pode rotacionar, né, o seu projeto e ver onde é que ficaria mais favorável a visualização. No meu caso, eu quero mostrar que eu tenho um elemento de subsolo aqui, então eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais visível. E aí vocês têm que fazer um breve estudo de visualização, né? Acho que assim mais ou menos tá bom. Então, quando vocês selecionaram o ponto de vista mais favorável, a gente pode transformar isso aqui num documento 3D, que é algo semelhante até, que lembra um pouquinho a folha de trabalho, porque é um desenho anexo. Só que esse documento 3D ele não é tão desconectado como a folha de trabalho, que vocês lembram que a folha de trabalho ela só habilitava elementos de documentação, né? E aqui não, aqui a gente tem no documento 3D, nós vamos estar mais integrados com o projeto e nós podemos inclusive incluir modelagem ou excluir elementos e isso vai afetar o nosso projeto. Então, como funciona isso? Eu estou aqui com uma vista 3D e aí eu clico com o botão direito do mouse em documento 3D aqui no navegador e peço um novo documento 3D a partir do 3D, ou seja, dessa vista que está na tela. Agora eu posso nomear, posso nomear diagrama de zoneamento, criar. E aqui apareceu então o nosso diagrama, tá? Como uma folha anexa. Só que aí vocês têm que prestar atenção que esse desenho ele ainda está conectado com o nosso 3D. Então, por exemplo, se eu deleto alguma coisa aqui, vai sumir lá no meu projeto também. Então, eu vou dar um Ctrl Z para não perder isso. E da mesma maneira, se eu fizer alguma coisa aqui, por exemplo, se eu desenhar uma laje aqui, ela também vai aparecer aqui. Então, nós temos que tomar um certo cuidado, que isso aqui não é um desenho totalmente independente, tá? Mas, em termos de visualização, sim, a gente tem uma certa independência de configurações de visualização. Então, por exemplo, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui na tela e vir em definições do documento 3D que só vão afetar esse desenho aqui. E aí eu vou sugerir que vocês utilizem na aba de visualização do modelo, vocês habilitem as arestas escondidas, que elas estão com linha tracejada. A gente não precisa mudar isso, acho que essa linha está boa, ok? Então, agora a gente, com essas linhas tracejadas, elas são elas ajudam bastante a visualizar, a entender o projeto. É como se esses volumes aqui adquirissem uma certa transparência. Então, isso vai nos ajudar a entender todo o esquema de conexão entre as zonas, como elas se relacionam entre si. Isso é muito bom para a visualização. Agora, reforçando a certa independência que esse documento 3D tem, em termos de visualização, de definições de visualização dessa área aqui 3D, é a questão, por exemplo, de que agora essas volumetrias de zona elas vão ficar aqui nesse desenho, independente se aqui a gente desligar a visualização de zonas, porque logo em seguida, quando a gente terminar esse diagrama, a gente for começar realmente a modelar o projeto, a gente não vai mais querer enxergar essas zonas, elas vão nos atrapalhar um pouco, quer dizer, atrapalhar bastante. Então, nesse caso, a gente teria que vir aqui em visualização, elementos de vista 3D, filtro,
E aí a gente vai desligar a zona que a gente tinha ligado antes. Nós vamos desligar, ok. Vai sumir, né, as zonas daqui. Porém aqui não. Aqui no nosso desenho elas vão ficar. Então isso vai nos permitir manter esse diagrama como parte da nossa documentação. E agora, para finalizar esse desenho, eu posso já começar a estabelecer alguns parâmetros, como por exemplo a escala. Vamos supor que nós vamos escolher uma escala 1:200 para o diagrama, tá? Ele vai se adaptar. E aí, para você ter uma ideia, assim, a tela nunca vai ser muito fiel ao que seria no impresso, mas para ter uma ideia do tamanho que isso teria, né, a gente pode colocar aqui um zoom de 100%. Daí, mais ou menos, o que vocês estão enxergando na tela seria o que ficaria no impresso, mais ou menos. Se a gente está numa escala 1:200, a gente já poderia pensar também em colocar o ArchiCAD tem conjuntos de canetas genéricos, tá? Que ele vem pronto, de acordo com a escala. Então, se a gente está trabalhando com uma vista não para 200, a gente poderia seria coerente deixar uma caneta de vistas não para 200 como ponto de partida. Já que esse aqui não é um desenho muito complexo, a gente não precisa mexer nisso, mas mais adiante nós vamos ter que fazer algo personalizado, porque essas canetas, elas não são tão satisfatórias em termos de contraste, tá? E aqui a gente já pode começar a acrescentar algumas coisas, como, por exemplo, em documentação, eu posso acrescentar uma legenda e de cores, né? E aí, como eu já estou na escala, o texto que eu for inserir aqui de legenda, de cores, né? Ele vai estar já no tamanho que seria de impressão mesmo. Então, aqui eu posso escolher a fonte, né, o tamanho. 2 milímetros seria o tamanho mínimo. E os alinhamentos, né, onde é que vocês acham mais coerente colocar o texto. Então, aqui se sugere que coloquem toda a sequência de categorias, né? Por exemplo, nós temos o social, serviço, íntimo, circulação, e no meu caso eu também tenho um pátio. Dá um clique, é só clicar fora ali, daí já vai aparecer. Bom, esse texto, vocês clicando nele podem alterar a posição. E ao lado de cada um desses itens, nós teríamos que incluir um quadrado, um retângulo, né? Aqui, então, com a ferramenta trama, nós podemos escolher uma geometria retangular. E aqui o padrão da trama, no caso, a gente poderia escolher um padrão de trama sólida. E aí, fazer, então, os retângulos. Isso aqui é uma coisa que já vai envolver uma certa, né, abertura para a interpretação de como vocês querem representar. Vocês querem quadradinho, querem retangular. Fica um pouco livre, né? E qual é o espaço que vocês vão colocar entre cada texto. Então, por exemplo, eu posso gerar esses retângulos e depois eu posso copiar eles. Aí vocês lembram que com Ctrl a gente copia uma vez ao mover, né? E com Ctrl Alt você vai copiando várias vezes. Ou também já vou mostrar uma outra ferramenta de edição que é interessante. Eu selecionei esse retângulo e posso vir aqui em multiplicar. E aí tem várias opções de multiplicar. Eu vou escolher a distribuir. E aí você pode escolher qual que é o número de cópias que quer. Então, por exemplo, 4 cópias. Aí eu tenho que clicar num ponto inicial e sair distribuindo essas cópias. Né? Com o Shift você garante que não vai sair torto, que vai manter sempre no mesmo alinhamento. Aí, então, com essa ferramenta, você garante que a distância entre cada quadradinho, retângulo, vai ser a mesma. Tá? Aí depois, então, você seleciona essa trama e vai ter os parâmetros. Aí,
Por exemplo, se você prefere sem linha de contorno ou com linha de contorno, qual que vai ser a cor da trama. Aqui vocês veem que quando vocês selecionam um conjunto de canetas específicos, quando você vem aqui delimitar a caneta e clicando aqui na cor da caneta, esse conjunto de canetas que aparece aqui é esse que está habilitado. Então eu tenho essas cores aqui, né? E aí eu posso escolhendo cores parecidas. Então eu sei que o meu social ele tem uma cor mais marrom, assim, fechada. O íntimo é uma cor um pouquinho azul. Opa, eu cliquei em vez de eu clicar aqui. Tá, agora foi. Serviço, seria um tom de amarelo no meu caso, né? Circulação. Novamente eu cliquei em outra caneta de contorno. Eu deveria ter clicado na caneta de trama. E por fim o pátio. Então eu vou tirar as canetas de contorno para ficar um pouquinho mais parecido tudo. E agora, aos pouquinhos, é uma questão de ir ajustando, assim, mais intuitivamente. Então, por exemplo, aqui você vê que tem que ter um certo alinhamento entre os textos e essas cores de código, de legenda, né? Então, por exemplo, aqui eu posso incluir um pouquinho mais de espaçamento entre todos os textos e já vai ficar uma configuração mais adequada. Tá? Eu posso mover também um pouquinho para alinhar, né? Se essa barra essa barrinha flutuante atrapalhar vocês podem mover ela para o lado. Tá? Então, é isso, mais ou menos, de termos de legenda. E então, já fiz mais algumas alterações aqui de ajustes e aí ficariam livres para acrescentar outros elementos que considerarem importantes ou quiserem refinar esse desenho, né? Vocês têm, então, essas ferramentas de documentação à disposição de vocês. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um contorno com uma linha mais grossa aqui, né? Porque eu já tô, na verdade, aqui não é ainda um momento de fase de finalização, mas a gente já poderia também pensar um pouquinho na apresentação, né? Então, eu vou usar a ferramenta linha, tá? Só que até então a gente não está visualizando a espessura real da linha. Porque, em geral, todo esse processo de modelagem, toda essa etapa de mapa de projetos, a gente ainda não... Em geral, a gente não liga, a gente só começa a ligar quando a gente começa a entrar nessa questão de mapa de vista, já tendo em vista os layouts, né? Mas aqui, só para vocês já terem uma introdução das possibilidades da ferramenta, acho que seria interessante mostrar. Então, para isso, só nesse momento a gente vai deixar ligado em visualização, opções de visualização da tela, vocês deixem habilitada essa espessura real da linha. E aí nós vamos desenhar uma linha grossa aqui em volta desse volume. Então, dentro desse conjunto de canetas vistas 1:200, uma linha grossa seria 240. Então, quando vocês vão movendo o mouse em cima desse conjunto de canetas, que tem várias canetas pretas, algumas coloridas, você vê que tem, aqui nesse cantinho, tem algumas canetas mais genéricas que a gente poderia usar, que elas... Porque você vê que algumas canetas são referentes a paredes, outras a lajes, ou seja, elas têm uma destinação própria. Essas aqui não, elas são canetas mais genéricas, essas daqui de baixo. Então, tem uma caneta aqui, ó, por exemplo, a 240, que ela tem 0,35 milímetros de espessura. Ela já vai dar um efeitinho aqui no nosso trabalho. Não tem uma regra em si, mas já para nós já vai... Vamos experimentar essa caneta então, a 240, tá? Você pode tanto vir aqui e clicar nela, como digitar o valor dela aqui. E então nós podemos fazer um contorno nesse desenho.
Então, quando você der um zoom, você vai perceber que essa caneta já está um pouquinho mais grossa que as outras, tá? Só que aqui em 100% é o que nós enxergaríamos, então você vê que o efeito até não foi tão grande assim. Até eu acho que a gente teria que experimentar com uma caneta um pouquinho mais grossa e ir aumentando até chegar num nível onde realmente algo teria um efeito, né? Nem tão grosso, não tão forte, nem tão fraco. Acho que para ter um efeito nessa escala, vamos deixar em 100% de novo, nós precisaríamos... Isso é uma questão de tentativa e erro mesmo, assim, a gente tem que ir meio no olho, tá? Essa caneta aqui, ó, ela deu um efeito bom. A caneta 237. Então vamos lá, a gente pode pegar a polilinha para dar a volta inteira no desenho com a caneta 237. Só um pouquinho que ela pegou... Eu ainda estava com ela selecionada, a linha selecionada, ele estava movendo. Ó, aqui, por acaso, se você sem querer clicar num lugar errado, você clica em backspace para voltar. E é importante dar um zoom, ainda mais quando essa espessura real da linha está ligada, porque a gente perde um pouquinho a precisão quando ela está ligada. Então é necessário realmente dar zoom. Dá um zoomzinho. Vou finalizar, ok. Essa caneta, então essa aqui ela tá com a caneta 237. Essa aqui que a gente fez agora tá com a 240, eu vou deixar ela 237 também. E aí, ó, ficou um efeito interessante. Então, lembrando, nós vamos opções, visualização da tela, espessura real da linha, desligamos. Isso quando a gente está modelando não importa, o que importa realmente é quando a gente for gerar as vistas, mas por enquanto só para a gente visualizar um pouquinho como é que o desenho acabado está ficando, aí nós temos essa opção, tá?